Eleito por muitos o homem menos odiado do mundo, ator que fez o filme As Branquelas, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, é hoje o nosso representante solar. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma análise, dos principais pontos do mapa do Terry Crews. E eu estou bem empolgada porque, cara, foi um mapa muito interessante de analisar, que tem muitas camadas, né? E ele é, como eu disse no começo, um representante nato do simbolismo do Sol. Ele é um homem solar, muito solar. Eu só queria fazer um adendo aqui de começo que nós não temos, na internet ou em algum lugar onde eu procurei, o horário de nascimento dele. Nós temos o dia, temos o mês, temos o ano, mas eu não consegui encontrar o horário. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma retificação de horário com base na aparência dele. Fiquei um tempo aqui, pensando, olhando a aparência dele. Eu também sou estudante de Miantian, que é a arte chinesa da fisionomia, da análise da fisionomia da pessoa. Então, juntando conhecimentos aqui e ali e uma presença óbvia e marcante de fogo no mapa dele. Inclusive, eu estou hoje de vermelho para homenagear esse elemento, que é o elemento fogo. Mas o fogo não que queima. Não é o fogo que consome tudo e deixa só as cinzas. Não, é o fogo que aquece. É o fogo que faz as coisas crescerem em direção ao céu. É a força que puxa tudo para cima, É a força que aviva as coisas em direção ao céu. Então é em homenagem a essa força que eu estou de vermelho hoje. Eu fiquei entre ascendente em Leão e Sagitário. Optei pelo ascendente em Leão, porque pra mim fez bastante sentido com o que eu vi. Fiquei com dúvida porque o Sagitário aqui caberia também sobre certos aspectos, mas juntando tudo, eu acho que o ascendente em Leão ficou legal, tá? Eu acho que deve ser bem próximo realmente do ascendente dele, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês um print ou um vídeo do mapa dele, que eu estou olhando aqui agora no computador. Por alguns momentos vocês não verão a minha face mais aqui, mas verão o mapa dele em algum momento agora. Então, pessoal, ele é um leonino, claramente leonino. A presença do fogo é muito marcante nele. Ele tem ascendente leão também, Vênus em leão, Ele tem o eixo, os dois eixos centrais do mapa dele, horizontalmente, de leste a oeste em signos fixos e verticalmente de norte a sul em signos mutáveis, tá bom? Gente, geralmente eu começo as minhas análises dos meus clientes pela motivação primária. O que é a motivação primária? É a força interior que a pessoa tem para levantar todo dia e agir no mundo. Cada pessoa, ela se motiva interiormente e essa motivação, é causa, gera o movimento corpóreo da pessoa para realizar as coisas nesse mundo aqui. Só que eu gostaria de falar algo antes de entrar na motivação primária dele, no temperamento, na mentalidade, que eu calculei também, no tesouro que ele tem, no vazio, no problema dele, que eu também anotei aqui, Eu gostaria de falar sobre o nosso amado Sol. Ele é um representante muito digno do Sol aqui. Então a gente tem uma coisa chamada Almuten Figuris e outra chamada Hilek. O Almuten Figuris é o governante vital do corpo. É o senhor da natividade, E o Hilek é o doador de vida, é o governante do destino. Os planetas
que são os senhores desse posicionamento, eles são muito importantes para a gente entender a pessoa do nativo em questão, né? A força que ele tem para agir no mundo. Aqui não é a força que empurra a pessoa a agir, mas a força, a vitalidade da pessoa em si, tá bom? E o Senhor que representa essas duas forças no mapa dele é o próprio Sol. Então a gente tem o Sol como ascendente, a gente tem o Sol em Leão, a gente tem a Vênus em Leão e a gente tem o Sol como o Senhor da natividade, como aquele que dá força vital para o nativo, como aquele que conduz o destino do nativo, tá bom? Então, simboliza uma vida que é guiada pela própria identidade que o nativo tem de si mesmo, simboliza a consciência de si, a honra, a vitalidade, né? O Sol, ele é o astro-rei, tem a ver com essa consciência de si, que é o astro que simboliza a coerência interna, né? O centro, aquilo que é central e que dá vitalidade para todos os outros ramos interiores e na vida exterior da pessoa. No caso dele é o Sol, que está domiciliado em Leão. Então é um Sol muito forte, é um Sol muito aparente, né? É um Sol que brilha. E, gente, tá na cúspide da casa 1, né? Ele tá grudadinho com o ascendente, como vocês podem ver aí. É um Sol muito forte, muito brilhante, né? E você vê isso na aparência do Terry, que é uma aparência luminosa, né? Brilhante, aquele sorrisão que ele tem, né? É muito da propriedade do elemento fogo, um sorriso largo, né? Lábios grossos, nariz, né, proeminente, maneiras expansivas, membros mais compridos, né, mais extensos, é próprio do elemento fogo e a gente vê aqui muito presente. E no caso dele, nós temos uma unidade entre corpo e espírito. E aqui, gente, a gente tem uma coisa muito especial, que é a Vênus em Leão, né? Que Vênus, né? Que Vênus aparente, que Vênus brilhosa, né? Que Vênus fulgurante, né? É uma Vênus vestida de majestade, né? É uma Vênus que gosta de aparecer, uma Vênus que não tem vergonha de se expressar. Então, aqui já nos diz que é um homem com bastante imaginação, com uma imaginação que tende ao grande, às coisas grandiosas, né? Mas não grande como o Júpiter da grandeza. Aqui é grande de brilhante, de honrado, daquilo que está mais no alto, né? Aqui a gente tem uma conjunção, né, da criatividade, do amor à beleza, né? Conjunta ao calor e à dignidade de Leão, do Sol. Então, pessoal, qual é a próxima coisa que a gente pode ver aqui? A partir do ascendente, a gente pode compreender a motivação, como eu falei no começo, né? O que faz a pessoa se movimentar, né? O motor interno que faz a pessoa se movimentar. E a gente tem 3 níveis desse motor. Esse motor, ele fala, né? A motivação primária fala do que a pessoa admira, do que ela é capaz de fazer e a maior dificuldade para ela realizar essa vontade do que ele gosta de fazer. Aqui nós temos como o primeiro elemento da motivação o ascendente. O ascendente está em Leão. Então, qual que é a motivação primeira do Leão? E aqui no caso desse nativo, do Terry, né? O que ele admira? Ele admira a força que faz as coisas crescerem. O que Leão faz? O que Leão é? Leão simboliza o crescimento das coisas, né? Não é o crescimento de si, porque ele já tem essa força vital, mas é que por sua influência as coisas cresçam para o alto, em direção ao céu. E para isso, ele precisa estar no centro. Então, Leão simboliza, e aqui no mapa dele, em termos de motivação, é essa energia, né? Essa vontade de fazer as coisas crescerem. Quando você faz elas crescerem, você é o doador da vida, você é o sol que faz as coisas olharem para cima em direção ao céu, né? Você está no centro. Então tem essa energia de querer estar no centro e fazer as coisas crescerem por meio da sua influência, da sua energia.
E qual que é o próximo passo para entender a motivação dele? É o regente do ascendente, que no caso dele é o próprio Sol que está domiciliado em Leão. Então, o que ele admira, né, que seja feito, é o que ele é capaz de fazer. Gente, esse mapa é impressionante, sabe? Esse homem ele tem uma energia vital que é impressionante, assim. Ele é capaz de fazer as coisas se elevarem, se desenvolverem, né? Prosperarem na sua vida, se crescerem. Ele é capaz de fazer isso quando ele é o centro da situação. Então ele se coloca como centro, né? De maneira honrada, né? De novo aqui, o fogo não é marcial, né? Não é um fogo combatente que queima, né? É o fogo doador de vida, é o fogo sagrado, é o fogo que aquece, né? Esse calor perpassa pelo tronco, vai para as folhas e faz as coisas crescerem, se desenvolverem e depois frutificarem. Esse é o calor do sol, é o calor que a gente ama, né? Aqui não é um calor combativo. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar, porque isso é uma coisa que eu aprendi com a astrologia chinesa, tenho aprendido, né? Quando a gente pensa fogo, geralmente aqui no mundo ocidental, a gente pensa no fogo destruidor, ou no fogo consumidor, ou no fogo combatente, né? Ainda mais porque nós não temos uma cultura de monarquia, de realeza, então ou vai para coisa combativa ou vai para coisa sensual, né? É a unha vermelha, é o batonzão vermelho, é o vestido vermelho para seduzir. Não, mas o fogo ele tem outras propriedades. Ele tem a propriedade da realeza, né? A propriedade solar do fogo é essa que eu já falei, que faz as coisas crescerem, né? Se desenvolverem com honra, com vitalidade, com propriedade, com coerência de si mesmo. Não é combatente, é vivificante. Essa propriedade vivificante do fogo é muito interessante, né? Eu mesma sou testemunha disso porque na tradição ocidental, né, eu não sou colérica, de jeito nenhum. Eu tenho uma presença de fogo, uma presença de água, assim, no meu mapa, né? Mas na astrologia chinesa tem uma presença forte do movimento fogo. O passo, né, na vida do nativo do fogo na astrologia chinesa é daquele que vai de paixão em paixão, em qualquer área. Então o que me move é o gostar de algo. Eu tenho uma facilidade para amar as coisas, para me apaixonar pelas coisas. E quando eu gosto de algo, eu gosto muito. Aqui eu queria trazer esse entendimento do fogo, né? Não como combate, mas como vitalidade, né? Como o primeiro elemento, né, desdobrado quando a matéria foi criada, né? Foi o fogo. Então, o fogo é muito importante, né? O fogo não é só o fogo da cólera, não é só o fogo que queima, não é só o fogo que se impõe, combate, acabou. Não, o fogo tem outras propriedades, como essas que eu estou falando. E isso aqui é muito presente no mapa dele, dá pra ver claramente, né? Voltando, né? O que o Terry é capaz de fazer? Ele é capaz de doar vida. Ele é capaz de fazer as coisas prosperarem, crescerem, frutificarem. Ele é maximamente capaz de fazer isso. Mas, né, aqui entra um elemento complicadinho. Como eu já falei em outros vídeos, não importa quão ótimo seja o mapa da pessoa, todo mundo tem dificuldades. E, né, qual que é a dificuldade dele aqui no mapa? A dificuldade nós vemos com o dispositor do signo onde o regente está. No caso dele, também é o Sol! Então, como é que a gente faz essa leitura, né? Eu fui dar uma olhadinha nos planetas que regeram, né, por Firdar ali, os anos iniciais da vida dele, né? Quem regeu foi Saturno, a partir dos 9 anos ali. Então a gente vê aqui um embate, né? Do fogo com fogo. Mas no caso dele, um problema para ele conseguir manifestar toda essa potência solar, né? Por quê? Porque o pai, com a secura da terra e do fogo, né? Fez sombra sobre a personalidade dele por um tempo. E como tá na casa 10, né, exercia muita força. Como ele era criança, né, não tinha como se defender, então
A figura paterna foi uma figura de obscurecimento por bastante tempo aqui na vida dele, até ele conseguir se desvencilhar disso e se desenvolver, a identidade dele, a identidade solar dele. Por muito tempo ele teve que viver sob a autoridade, casa 10, sobre a sombra, sobre a secura do pai dele. Então, por muito tempo, ele não conseguiu desenvolver, né, essa potência solar por causa do pai. A barreira na vida dele, para ele poder desenvolver as potencialidades dele, eram marcadas pela figura paterna aqui do Saturno em Áries, né? E fica muito claro aqui, como vocês podem ver, Saturno tá no termo de Marte, né? É um Saturno muito difícil, gente. Muito complicado. Saturno em Áries é um Saturno difícil, né? Mas em termos de Marte, né? Muito seco. Tem uma secura muito grande. E também tem um exagero, porque aqui a gente tem o nó do norte, né? A cabeça do dragão em Áries também. O nó do norte, ele dá um exagero. Dá um exagero para a situação em que ele está inserido. Então aqui a gente vê potencializado essa energia seca, né, marcial, né, de descontrole, não é descontrole, é um descompasso, porque Saturno em Áries, ele tá em queda, tá descompassado, ele não sabe, né, ele bate quando não é para bater e ele recua quando não é para recuar. Provavelmente queria oprimir toda essa potencialidade, né, tão benéfica do filho com esse Saturno aqui. Eu acredito que ele só conseguiu se desenvolver mais, né? E alcançar um potencial de realização no mundo quando ele conseguiu se desvencilhar aí do pai. Teve uma situação que eu ouvi falar numa entrevista em que quando ele era já adulto, né? Então ele já era adulto, ele teve que dar, infelizmente, ele não se alegra com isso, mas ele teve que dar um basta no pai dele de alguma forma, porque o pai dele chegou a quebrar os dentes da mãe dele na surra, com uma surra, e ele teve que intervir, né? Porque ele já tinha força. Infelizmente, ele teve que fazer isso. Eu digo infelizmente, não porque ele estivesse errado, algo precisava ser feito, mas como filho, gente, isso dói muito. Isso dói muito. E ele vai carregar isso que ele teve que fazer pro resto da vida, né? Então, a dificuldade dele reside nesse Saturno aqui, tá? É um Saturno que representa, né, que ele teve que trabalhar muito. Fora a figura do pai, né, esse Saturno na 10 representa muito esforço para chegar onde ele chegou. Não foi fácil, não foi simples, apesar, né, de que ele tem a parte da fortuna na casa 11 em Gêmeos, né? Então, provavelmente ele teve amigos, aliados que tinham mais poder do que ele que o ajudaram, né? Muito provavelmente. Com conversas mesmo, network, como falam hoje, né? Tá aqui no termo de Mercúrio, em Gêmeos, a parte da fortuna dele, então ele foi ajudado e ele é ajudado por figuras que estão acima dele, né? Amigos que têm mais poder que ele, mais dinheiro, muito provavelmente. E de motivação primária nós temos isso, pessoal. Então, pessoal, né, ele é um tipo artístico realmente, uma mentalidade que gosta das coisas belas, um pouco excêntricas, né? Excêntricas no sentido de, nossa, muito brilhantes, né? Uma coisa assim, mais espalhafatosa. O que a gente pode dizer dele? Ele é espalhafatoso. Tanto no temperamento quanto na mentalidade, ele é uma pessoa espalhafatosa, né? Ele gosta das coisas grandes, brilhantes, né? Que chamam a atenção. E ele tem um gosto por criar coisas, tá bom? Então a gente tem aqui, né? Colérico, sanguíneo. A mentalidade dele é mais de tipo ar de Vênus. E o temperamento é mais um colérico aqui do Sol. A próxima coisa que eu vou falar aqui pra vocês sobre ele, né? São 3 coisas que eu analiso no mapa, quando eu vou fazer o mapa de clientes. Inclusive, a minha agenda de novembro ainda tem vagas. E se você quiser marcar uma consulta, é só me escrever no e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo. E também tá na capa do canal. Ou pode me chamar no Instagram também, que eu te passo valores e tudo como funciona, tá bom? É tudo bem bonitinho. Eu dou prazo pra tudo, eu cumpro os prazos, tá bom? Eu sou bem responsável. Então, se você quiser fazer o seu mapa astrológico,
entre em contato comigo que a gente faz o seu mapa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu analiso, pessoal, 3 pontos além de tudo isso, além do que você quiser falar, mas geralmente eu falo desses 3 pontos que eu acho muito importantes, que é o tesouro que a pessoa tem, que é evidenciado pelo mapa, né? Eu analiso, encontro a dificuldade, a falta, o vazio, né? Qual é o simbolismo desse vazio na pessoa e também o escape do mapa, tá? O mapa sempre tem um escape. Então, pessoal, o que a gente encontra aqui no mapa dele? Geralmente o tesouro é simbolizado pelo Júpiter. Aqui nós temos Júpiter em Virgem, né? Engraçado, né? O signo de terra é um signo que preza pela solidez, pela estruturação, né? O que é próprio do signo de Virgem? Virgem é a capacidade de separar o que é puro do que é impuro, né? É a capacidade de organizar separando, né, para chegar ao centro, para chegar na pérola, para chegar no que é mais central, mais puro em algo, tá? Isso aqui é a capacidade de Virgem. Então a gente tem o Júpiter aqui em Virgem. Em que casa, pessoal? Na casa 2. Né? A casa dos recursos materiais. Então, apesar de Saturno estar na 10, né? A gente tem o Júpiter no termo de Vênus aqui na casa 2, né? Então, temos uma debilidade aqui, né? Porque Júpiter está em detrimento, então talvez uma certa dificuldade de fazer essa separação, ainda mais quando a pessoa é mais jovem, né? Agora, o Cherry, ele já é mais velho, ele já deve ter superado certas dificuldades, ele vai passar pelo segundo retorno de Saturno agora, né? Vai superar mais ainda, se Deus quiser. Então, tá em detrimento. Mas ainda assim, isso não faz com que essa riqueza não exista. É só que ela pode ser expressada com um pouco mais de dificuldade, né? Então, a gente tem o grande benéfico padrinho do céu na casa 2, isso diz muito. Que ao longo do tempo ele foi conquistando, né, riquezas, mais recursos materiais, mas internamente falando, é a capacidade de encontrar, né, dentro da pedra não lapidada, um diamante, de desbastar. Como tá no termo de Vênus, podemos até puxar aqui para uma coisa artística também de novo. Então, a capacidade de desbastar, né, a pedra. O que mais a gente pode acrescentar a esse Saturno, além do problema com o pai, né? Saturno em Áries, ele simboliza o problema, por incrível que pareça, né, da concretização, né, da sensação de ser alguém. O Áries, né, ele é, sim, o pontapé, o dar início, né, a força de arranque que a pessoa tem, né, simboliza a força de arranque da própria natureza, do início da primavera, mas também tem a ver com quem eu sou, né, o que eu sou. Saturno em Áries dá isso, né, é a sensação de que a concretização do meu eu em algo de valor escorre pelos meus dedos. Então, a pessoa sente que faz e esfarela pelos dedos a concretização de quem ela é. No mapa dele isso é complexo. Por quê? Porque o Sol está na 1 em Leão, tá domiciliado. Então ele tem uma força de coerência interna de quem ele é. Eu acredito que por muito tempo houve aqui uma briga mesmo, né? Uma briga de titãs aqui. Um embate entre o Sol, né? A força, né? Da coerência interna, do eu, né? Do estabelecimento dele mesmo, né? Para ele, quem ele é muito claro. Mas, por outro lado, a gente tem Saturno em Áries, né? Então, tem uma presença aqui de uma autoridade, né? O pai, muito provavelmente, que queria, como eu já falei, né? Oprimir, né, essa presença solar. Você não é ninguém. Você não é nada. E eu acredito que por muito tempo, vamos ver aqui os aspectos, né? Quadratura Marte e Saturno, né? Então, a quadratura do Marte com Saturno, né? Realmente. É complicado aqui. Então, nós temos aqui esse embate, né? Por muito tempo, eu acredito que isso doeu bastante nele. Ele saber
né, tem uma certeza, né, de quem ele é, da presença dele no mundo, mas concomitante a essa sensação de não conseguir ser algo realmente, né, algo importante. Pessoal de Saturno em Áries geralmente faz algo e sente que o que eu fiz não tem valor, né? Aquilo que a pessoa fez não tem valor. Então é um problema, né? Precisa ser trabalhado, é um Saturno difícil. Na casa 10 também é bem difícil, né? Saturno tá no termo de Marte, né? Como eu já falei, na face de Júpiter. E aqui a gente tem o nó do norte exagerando ainda mais, né? Dando um exagero aí para essa sensação de não concretização, né? De não realização, da pessoa. Mas aqui, gente, é uma sensação interna disso, porque muitas vezes a pessoa realiza coisas, mas ela não aceita. Não aceita, porque quando ela olha para aquilo que ela realizou, parece que não. Mesmo quando a coisa é muito boa, parece que não foi ela. É estranho. Mas, sabe, fui eu mesmo, não fui. Ficou tão bonito, então, sei lá, foi no momento né, o gênio me tomou e eu fiz essa coisa muito boa, mas não fui eu realmente, né? Foi uma coincidência, foi uma coisa assim. Saturno em Áries dá essa sensação, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui esse problema aqui do mapa dele, né? O vazio dele tem relação com o Saturno aqui na casa 10, tá bom? Tem mais coisas aqui, né? Eu vou falar bem por cima para o vídeo não ficar longo demais. Nós temos aqui aspectos, vamos falar sobre aspectos. Nós temos quadratura, né, de Marte em Câncer com Saturno em Áries, de Mercúrio em Câncer com Saturno em Áries, né? Mercúrio aqui está combusto, né? Então a gente tem um problema de uma pressão emocional, né, de uma rigidez e de um certo combate emocional aqui, também em relação ao pai, em relação à família. Então a rigidez de Saturno pressiona as emoções aqui, né? Pressiona o Marte a bater ou fugir. E essa quadratura ela está perfeita, então é uma coisa que realmente se concretiza. Já a quadratura de Mercúrio com Saturno é separativa. Então, essa tensão entre o Saturno e o Mercúrio, ele deixa resquícios mentais, a pessoa pensa naquilo depois, fica pensando, né? Gera uma marca mental na pessoa, esse embate com Saturno, né? Com a rigidez de Saturno. Não seria tão ruim, porque o aspecto já passou um pouquinho já. O problema é que o Mercúrio ele tá combusto, então ele tá aqui pressionado, ele tá torrado aqui pelo Sol, então realmente, né, um pouquinho complicado aqui. Então, pessoal, a última coisa sobre a qual eu vou falar aqui são alguns lotes. Para confirmar a questão do pai, para vocês verem como é impressionante, né? Ele tem o lote do pai em Áries também. O lote dele está em Áries, o lote do pai. Realmente, gente, a figura paterna foi muito difícil para ele, né? Ele superou, né? Gente, esse homem, ele é muito solar. Não tem como, é muito difícil que ele não tivesse superado na vida. Seria muito triste, né? Como sabe? Seria um sol eclipsado. Essa é uma boa figura para esse mapa aqui. O Terry, ele teria uma possibilidade na vida de ter sido eclipsado pelas circunstâncias familiares, né? Mas ele não se deixou eclipsar, não. Ele venceu. Você vê? É um mapa muito bonito, né? O Sol, ele se insurge, né? Ele se coloca, né? Não, vou reinar, né? Vou reinar fazendo as coisas ao meu redor crescerem. E vou reinar, né? Com arte, com comunicação, né? Com a ajuda de outros aqui da parte da fortuna, né? Apesar de Saturno querer me eclipsar, eu vou vencer, né? É isso que a gente vê nesse mapa. Então, mas assim, por muito tempo o pai foi uma figura central, ainda mais quando você é criança, né, pessoal? Dando uma olhada aqui no trânsito, né, dos 9 aí em diante, a figura paterna fez muita pressão sobre ele. O pai dele tinha uma presença severa, rígida, limitante e agressiva.
porque Saturno está no termo de Marte, aqui na face de Júpiter, conjunto, né, ao nó do norte aqui, dá uma expansão para essa agressividade, né? Mais calor. Tem um tanto de expansão aqui dessa agressividade, desse calor, mas também tem muita secura, né? Cadê a maleabilidade? Cadê a umidade? Não tem. Nessa relação não tem. Com a mãe ainda tem, né? A mãe tá ali na casa 3, ele gosta da mãe, né? Na casa 3 tá em júbilo, tá em... Apesar de estar peregrina aqui em Libra, tá úmida, né? Tá sanguínea, tá mais tranquila. Agora o pai, gente, o negócio aqui é feio, né? E, pessoal, a gente também tem o lote do espírito aqui em Libra também, né? Muito interessante. Tem uma relação aqui com a mãe, né? Tá aqui na casa 4, porque a cúspide da casa 4 no mapa dele também está em Libra. Considerações finais. É um homem solar, um homem expansivo, né? Um homem divertido, com certas questões interiores aqui, né? Ainda acredito um pouco, apesar dele já ter alcançado a maturidade, né? Estar desfrutando, ainda produzindo, ele ainda faz filmes, ele ainda produz coisas, né? Mas também já está desfrutando do trabalho dele e tudo mais. É realmente um homem, né? Foi eleito aí um tempo atrás o homem menos odiado do mundo. Como é que vai odiar um homem desse? Não dá, né, gente? Quem que odeia o sol? Né? Quem que vai odiar o sol? Só gente, né, muito esquisita aí. É o pessoal aí, né, que gosta da coisa mais eclipsada, né? Tem pessoas que gostam desta face, né, da vida, que é uma face eclipsada, escura, escondida. Não que as coisas profundas sejam ruins, não tô falando disso, eu tô falando do eclipse. O eclipse não é uma coisa boa. É as coisas eclipsadas, né? O sol escondido ou a lua escondida por um eclipse, não é legal. Não é legal. Então a gente vê aqui, né, um homem expansivo, é um homem feliz, né? É um homem com uma coerência, né, de si mesmo, aqui com uma presença solar. Eu vou colocar o símbolo do sol aqui na astrologia, né, que é um círculo com um ponto no meio. Então, isso aqui é o centro, é a coerência, né? E aqui no signo de Leão, gente, se ele quiser, sabe, ele é capaz de fazer muito por muitas pessoas. Eu não sei se ele faz ações beneficentes, se ele doa, né, se ele doa, faz grandes doações para pessoas que precisam, espero que sim, porque ele tem uma força, sabe, Tá caindo aí, menina? Volta. Porque ele tem uma força iluminante, né, calorosa, feliz. Eu ouvi algumas entrevistas dele, né, e ele é muito motivador. Um dos lemas dele, né, que eu ouvi ele dizendo em entrevista é: esqueça os seus fracassos, as pessoas só vão se lembrar das suas vitórias. Olha que coisa linda, gente, né? Pro pessoal saturnino isso é muito difícil, né? O pessoal saturnino, o pessoal mais, né, mais aqui da dificuldade, aqui, não consegue perceber esse lado da vida, né? Que coisa bonita. E ele também tem um outro lema que é seja grato. E aqui não é só não é leviano, gratidão. Não é. A gratidão, ela te faz perceber o que você já tem. Isso aqui é muito... Você vê, ele com certeza já venceu boa parte dessa pressão do Saturno em Áries. Porque ele descobriu uma chave para isso, que é agradeça pelo que você já tem, não pelo que te falta, né? Saturno fala muito do que falta. Então, é um mapa que demonstra também, né, no desenvolvimento desse mapa ao longo da vida do nativo, né, do Terry, a superação de muitas das dificuldades que se apresentam aqui, pela força real, né, vivificante do Sol. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz. Se quiserem agendar consulta, eu estou aqui, tá bom? Só entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada para quem ficou até o final, quem escutou a análise até o final, tá bom? Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau!